Saúdo todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Carla. Para ser mais precisa, irmã e serva do Deus Altíssimo, Carla. Isso mesmo, igreja, por favor. Ao se dirigir a palavra a mim, se dirija como serva Carla ou como irmã Carla. Mas, por favor, não tire essa patente, porque eu lutei muito para conseguir. Antes, eu era um cavalo de Satanás. Caminhava nos caminhos da prostituição e da destruição. Eu era a famosa destruidora de lar, como diz a missionária. Mas agora, eu sou aquela que junta os pedacinhos de família e luto para que haja restauração. Antes, eu era a mulher do fogo de Satanás, mas agora eu sou a mulher do fogo de Pentecoste. Antes, eu andava com o livro de Satanás nas mãos e nas vestimentas, na pele, no rosto, nas unhas, no sapato. O meu manual era a sedução. Mas agora, eu ando com o livro sagrado debaixo do meu braço. E não só ando, mas como eu vivo o livro sagrado. Eu lutei muito para estar hoje aqui contando o meu testemunho. Não é fácil, igreja. O caminho é estreito. Tem hora que você vai precisar se abaixar para poder passar. Tem hora que você vai precisar virar de ladinho para passar. Tem hora que você precisa dar pulinhos para passar. Mas tem horas também, igreja, que você vai precisar estar nos braços dele para poder passar. De tão estreito que era o caminho para chegar no altar e nas bênçãos do Senhor. Quer viver em abundância? Ama o Senhor acima de todas as coisas, pois todo aquele que amar o Senhor com toda a sua alma, com toda a sua, com toda a sua força, viverá o melhor dessa terra. Eu vivi o pior porque não amava a Cristo. Eu vivi o pior porque não tinha quem me ensinasse a amar a Cristo. Mas a minha história vai te ensinar a falar do amor do Senhor. A minha história vai te ensinar a levar a palavra do Senhor àqueles perdidos. Eu era o projeto irrecuperável. Eu era um projeto irrecuperável. Isso mesmo. Quando meu pai saiu de dentro de casa, a minha mãe meio que se perturbou. A minha mãe também saiu. Eu só lembro que eu e os meus irmãos andávamos por aí vagando. Na maioria das vezes estávamos só em casa. E os vizinhos se aproveitaram. Lembro de um velho, lembro de um moço solteirão que estava sempre na porta da minha casa, oferecendo R$1, R$2 para mim olhar para aquilo, que eu nem vou dizer aqui, porque crianças podem ouvir o meu testemunho, para passar a mão aqui, para passar a mão ali. Aos 8 anos de idade eu era aliciada. A minha mãe não conseguia, igreja. Não conseguia perceber. E não era só eu, eram meus irmãos também. Hoje o meu irmão é homossexual por isso, porque foi muito aliciado por aquele velho. E nós estávamos assim. Se tinha alguém que percebia, não sei. Se tinha alguém por nós, não sei. Porque quem deveria estar por nós, não estava. Meu pai estava na prostituição, caindo do jeito que ele queria no mundo do pecado, fazendo exatamente como Satanás descrevia na mente dele. Faz isso, fica com aquela, viva assim. E o meu pai ia como se fosse uma palha seca, como diz a missionária. A minha mãe perdida, a idolatria pelo meu pai, pelo sexo, era isso que ela queria, a vingança. E ela vivia por aí no mundo dela sem perceber que tinha que dar responsabilidade para 6 crianças. Eu a do meio. Igreja, como eu sofri naquela época. Aos 13 anos de idade, o mundo já tinha me ensinado a forma de ganhar dinheiro. E eu estava amando ganhar dinheiro da forma fácil. Estudar, pra quê? Nunca gostei. Fui para a escola mesmo só para cumprir o que a minha mãe mandava. Vai para a escola, menina. E eu ia. Mas lá na escola, aliciada também. Pelo diretor, pelo professor. Igreja, como eu sofri. E eu aprendi esse mundo. A vida me ensinou a ser isso. Uma prostituta. Era isso que eu era, a escrava de Satanás. Eu caminhava por aí, ganhava dinheiro aqui, chegava em casa com dinheiro e a minha mãe achava muito bom. E ela dizia: filha, trouxe dinheiro, quem lhe deu? O velhinho que me deu. Ela queria saber quem era o velho? Não, criava-nos de forma solta. Criança não vive solta nas ruas. Criança não sai sem adulto. Criança não fica em casa sem adulto. Criança não fica, criança na rédea. Criança na proteção, é debaixo das asas. Mas, infelizmente,
Infelizmente, o mundo e Satanás têm reinado nesse mundo e as nossas crianças estão desprotegidas, como diz a missionária, desprotegida. Então, meu apelo aqui é: cuide, por favor, cuide das crianças, porque o que eu passei, eu não quero que nenhuma criança passe, por favor. Cuida das nossas crianças, por favor. Então, igreja, voltando. Igreja, a gente precisa, de fazer de vez em quando esses apelos pra gente acordar. Porque a bebida, a festinha, o baile nos chama muito a atenção. Mas nós precisamos também agir com os pés no chão. Igreja, entenda. Se procriar, tem que criar. Se você procriar, tem que criar, não importa, igreja, não importa o seu estado, não importa se tem condições, não importa se precisa trabalhar, não importa, se procriar, tem que criar, tem que educar. E voltando aqui um pouquinho para minha história, aos 13 anos eu já estava acostumada, aos 13 anos eu já era, aquela que deitava com homens casados. Eu sempre fui muito bonitinha, e aos 13 anos eu já tinha um corpinho formado. E eu comecei a gostar desse mundo da sedução. Então eu comecei a seduzir de propósito. Eu comecei a destruir o lar de propósito. O que eu não tinha, ninguém mais ia ter. E eu comecei a me prostituir. Deitava com um, com outro, vivia com homens casados, os velhos me bancavam. Então eu já tinha bastante dinheiro nessa época. E eu gostava de manter o meu cabelo bonito, que era o pacto com Satanás que eu tinha, A pomba gira no meu cabelo. Meu cabelo tinha que estar impecável. Igreja, eu também passei a gostar muito do meu corpo. Cada dia que passava, minhas curvas, Satanás mais delineava. Isso mesmo. Quanto mais eu completava anos, mais eu ficava bonita de corpo. A sedução veio sobre os meus olhos, sobre o meu falar. E cada dia que passava, eu ficava mais sedutora. Era aquela mulher que por onde passava, chamava atenção. E eu fazia de propósito. Eu queria mesmo era seduzir. Um dia, eu me envolvi com um homem casado. E ele ficou tão apaixonado por mim, que ele decidiu sair de dentro de casa, abandonar a esposa, abandonar filhos para ficar comigo. Ficamos em um relacionamento uns 4 para 5 anos. Eu comecei a fazer faculdade. Igreja, nessa faculdade eu conheci um rapaz. E esse rapaz não sabia da minha infância, não sabia da minha história, ele só sabia que eu era uma menina que tinha dinheiro. E eu dizia que era o meu pai que bancava tudo. Então, começamos a nos envolver e eu fui me apaixonando. E o Felipe mais me chamava a atenção. Ele cuidava de mim. Sabe, eu nunca fui cuidada por ninguém. Eu nunca fui protegida por ninguém. E o Felipe, ele me amava mesmo. Eu sentia, eu via, ele se preocupava. E eu precisava terminar com Augusto, o velho que me bancava. Igreja, o medo de ficar desamparada. O medo de não ter dinheiro, ter que abandonar a faculdade. E o Felipe não podia saber. Então eu fui lá, terminei com Augusto. E eu comecei a falhar com a faculdade. Eu não conseguia emprego e eu precisei trancar. O Felipe não entendeu como eu desci tanto de nível, mas eu precisava pagar esse alto preço e eu também não podia contar para ele. O medo de contar, o medo de ser rejeitado, o medo dele não me querer mais. Eu guardei esse segredo a vida toda. Até o dia da nossa restauração eu contei. Então o Felipe falou que era melhor a gente casar. Ele me pediu em casamento. Queria ir até a minha mãe. Eu falei que não. Não, por favor. Eu tinha tanto medo de levá-lo até a minha cidade. Eu tinha tanto medo de aproximar ele dos meus irmãos. Eu tinha tanto medo, igreja, que eu ficava lá naquela cidade como se não tivesse nenhuma família. E ele sempre me perguntava: o que tem no teu passado que eu não posso ficar sabendo? E eu falava: nada, eu só não quero voltar. Foi um lugar de muito sofrimento. Então ele sabia que eu tinha sofrido, ele sabia que meu pai tinha nos abandonado, que a minha mãe não era uma mulher centrada, que os meus irmãos, um era homossexual de tanto ter sido abusado, as minhas irmãs também eram todas prostitutas, viviam em bar. Felipe era filho de pessoas da alta sociedade. O Felipe era crente. Igreja, eu não podia. E aí eu comecei a me envolver com o Felipe, nós nos casamos, veio a nossa filhinha, depois veio mais um,
E assim nós ficamos com um casal. Essa igreja que o Felipe se congregava era uma igreja que visava muito dinheiro e também ostentação. Lá praticamente era a nata da cidade. Só os ricos que faziam parte dessa igreja. Então eu podia continuar usando as minhas roupas, eu só precisava aceitar Jesus. Então eu fui lá na frente com o Felipe, disse: eu aceito Jesus. Então, tranquilo, foi muito fácil aceitar Jesus naquele dia. E nós continuamos com a nossa vidinha, casados, nossos filhos, estava tudo perfeitinho. Só que nessa mesma igreja, um dia chegou a esposa de um pastor, que era líder do grupo de mulheres. Uma mulher muito bonita, advogada, uma mulher que sabia ministrar a palavra do Senhor, uma mulher muito bonita, a igreja, cheia da pombagira também. Pense uma mulher bonita e cheia de demônios. E eu não sabia. Eu só via a mulher linda que ela era. E o meu esposo começou a se interessar muito naquela mulher. Era incrível como ele falava: você vê como aquela mulher sabe ministrar? Você vê como aquela mulher ora? Você vê como que aquela mulher é usada por Deus? Só que eu não sentia que ela era usada por Deus. Eu sei que em mim já tinha um pouquinho de ciúmes, mas eu não sentia a presença do Senhor. Já tinha pastores que subiam no altar que eu sentia que Deus estava falando conosco. Ah, igreja, o meu esposo começou a admirar. E ali começou nos pensamentos dele o adultério, né? Primeiramente começa nos pensamentos. E um dia eu estava voltando para casa, eu voltei de ônibus e o ônibus virou. Isso mesmo, em uma curva o ônibus virou. E eu lembro que ele virou uma vez, duas vezes, e eu lembro que eu batia a minha cabeça, sabe? E quando o ônibus virava para o outro, eu batia novamente. Mas quando eu saí do ônibus, não tinha um sangramento, não tinha um arranhão. E todo mundo tinha se machucado. Um tinha furado a barriga, outro tinha quebrado um braço, uma perna. Mas eu não. Eu estava intacta. Teve uma velhinha que estava sentindo muitas dores. E eu ajudei ela a sentar em um espaço enquanto a ambulância chegava. Ela olhou para mim e disse assim: minha filha, como é o seu nome? Eu disse Carla. Ela disse: Carla não, serva Carla. Então é uma serva do Deus vivo. Falei: não, sou não. Se a senhora conhecesse meu passado, não sou não. Eu brinco de ser serva. Eu falei a verdade mesmo para aquela mulher. Eu brinco de ser serva. Eu nunca abri aquele livro. Eu faço de conta que eu estou lendo lá na igreja, mas na verdade eu estou pensando em que cor eu vou pintar as minhas unhas. Eu estou pensando com que roupa eu vou, o que é que vão achar da minha roupa. Não, eu nunca fui serva. Você é, filha. Eu já vejo. Você é. Você é serva. Você é serva, tu é escolhida. Você só não está no lugar certo. Igreja, a ambulância chegou, levou aquela senhora. E eu voltei para casa com aquilo, né? Serva do Deus vivo, da onde? Eu sou muita pecadora. Serva do Deus vivo. Eu sou serva do Deus vivo. Ali eu me convenci que eu era serva do Deus vivo. Agora eu já dizia: eu sou serva. Eu sou serva do Deus vivo. Eu sou serva do Deus vivo. Mal mentira que eu contei para mim mesma. O meu esposo, igreja, começou a esfriar muito comigo. Mas muito mesmo. Era fora do normal. Ele não me tocava, não queria conversar comigo e tudo que eu ia falar, ele reclamava. Enquanto isso, ele ficava só lendo a Bíblia, porque ele também queria ser um pastor. Era o sonho dele. Era o sonho do meu esposo ser pastor. E, igreja, não demorou muito, igreja, e não demorou muito, veio o escândalo. O pastor, esposo daquela mulher, pega o meu esposo com ela. Igreja, quando eu fiquei sabendo, quando eu vi o vídeo lá no grupo da igreja, eu disse: meu Deus. O pastor liga para mim e ele diz: você já está sabendo? Você viu aí? O seu esposinho? Seu esposinho está com a minha esposa. Cara safado. E aí falou todos aqueles palavrões. Falei: não sabia. Aí ele perguntou: e o que você vai fazer? Você vai colocar ele para fora de casa? Falei: eu vou ter uma conversa com ele, vou saber o que ele quer. Igreja, quando o Felipe passou pela porta, o Felipe não queria conversar comigo. Ele já foi pegando as coisas dele. E ele disse que ia ser feliz, que era projeto de Deus, presente do Senhor, que era Deus que tinha preparado esse encontro, que ele tinha sido muito precipitado em casar comigo, que eu era uma mulher muito confusa, uma mulher muito doente, que eu era uma mulher muito ciumenta, que eu era uma mulher cheia de segredos, que ele não queria saber de mim. E eu precisei ouvir tudo isso mesmo, porque eu era.
Eu era uma mulher cheia de segredos. Eu tinha muitos traumas do passado, eu tinha muitas feridas. Eu era menina muito assustada. Eu tinha medo de perder o Felipe, então eu era assim, possessiva. Igreja, não tinha como não ser. Olha tudo que eu passei. Olha como eu precisei tomar de conta da minha vida. Sozinha, você tem mãe, você tem que ter pai. Não foi fácil, igreja. Então, eu voltei para a igreja, disse poucas e boa na cara daquela mulher. E ela ficou olhando para mim e disse, filha. Ela falava assim, tá? Filha, as cobras, né? Filha, você é uma mulher linda, mas a sua aliança não foi afirmada no céu. Você tem que orar a Deus para Deus dar um novo esposo para você. Porque seu esposo já era predestinado para mim. Da mesma forma que o meu esposo não era meu. O meu esposo não era meu também. Eu e seu esposo, nós nos amamos. Nós estamos orando, nós perguntamos para Deus e Deus confirmou que Ele é presente de Deus na minha vida e na vida dele. Ele fará nova todas as coisas. Igreja. E eu saí ali de dentro daquela igreja perguntando para o Senhor, por quê? Por quê? Por que o Senhor permitiu eu me casar para agora? Quer que eu volte para aquela vida? Então, eu estava revoltada, né? Quer que eu volte para aquela vida? Quer que eu volte para aquela vida? Aí eu passei na escola, eu vi a minha filha vindo correndo e o meu filho também. Me abraçaram, me beijaram. Eu falei, eu não posso voltar para aquela vida. Se eu voltar, eu vou fazer a mesma coisa que a minha mãe fez. Enquanto isso, os meus filhinhos me abraçavam e eu dizia, eu não posso. Eu tenho que renunciar. Eu não posso, mas o que vai ser de mim? Será que eu vou conseguir outra pessoa? E se a outra pessoa foi igual aquele meu padrasto que abusou de mim? O que vai ser? Igreja, passou um turbilhão de pensamentos na minha mente. Eu não sabia. Eu não sabia o que fazer, igreja. Eu não sabia. E eu fiquei desesperada. Mas eu chorava. Mas eu chorava muito mesmo. Eu estava desesperada. Eu queria acabar com tudo, mas eu também não podia me matar. Eu já tinha escutado o sermão sobre o suicídio e eu já tinha sofrido muito e eu via os meus filhos e eu não queria que eles sofressem. A minha sogra e o meu sogro eram bons comigo, mas eu não sei, eu não sentia segurança. Então eu me ajoelhei, pedi a Deus, pedi para Ele olhar para mim, para os nossos filhos, que Ele não me deixasse cair. Foi a oração que mudou toda a minha vida. Eu pedi para o Senhor, não me deixas cair no adultério, não me deixas fazer como a minha mãe fez, me dá força, Senhor. E quando eu ia para a igreja, todo mundo mandava, eu seguia a minha vida. Não tinha ninguém para me ajudar, não tinha ninguém para dizer assim, ora que Deus faz. Não tinha ninguém para fazer isso. E eu estava sozinha. E eu vi o meu esposo assinando papel de divórcio. Eu vi o meu esposo negando de pagar o apartamento para nós. Nós saímos do apartamento bom, fomos para uma kitnet, né? Tão famosa kitnet que todo mundo que está no deserto vai. E os meus filhos sem entender nada. Nós começamos a mudar as nossas vestimentas, comida, os passeios, não tinha mais viagem. O nosso padrão de vida desceu lá para baixo. E os meus filhos não entendiam, né? Eles diziam assim, mamãe, por que isso? Mamãe, por que aquilo? E o pai já não vinha ver, o pai estava muito ocupado, viajando pelo mundo todo, ministrando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus para aqueles que estavam sedentos, mas enquanto isso a família dele perecia. Muitas das vezes eu fui dormir com fome, muitas das vezes os meus filhos também dormiram com fome porque o dinheiro que ele mandava não dava nem para pagar a energia. Quantas e quantas vezes a missionária mandou um dinheirinho para me ajudar a igreja. Sou muito grata a você que já mandou um dinheiro para mim também através do Ministério Promessa. E eu só sei que eu fui suportando, eu fui orando, para mim eu estava orando, né? Eu fui suportando e eu ia para a igreja, pedia a Deus e sempre eu escutava dos pastores, peça a Deus tudo que você quer e Ele fará. Peça a Deus, peça a Deus. Só que igreja, faltava adoração. Não adianta você pedir a Deus. É sobre adorar.
É mais importante adorar do que pedir. Porque quando você adora, Ele atende o desejo do seu coração. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Adore. Adore. Para depois você ter o acesso para pedir. Mas primeiro adore o Senhor. Aprenda a adorar. Coloque um louvor e adore o Senhor com as mãos erguidas para o céu. Adore o Senhor em verdade. Adore o Senhor com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu ser. E Ele fará com que você viva E Ele fará com que você viva em abundância aqui na terra. E Ele fará com que você viva. E assim, igreja, os anos foram se passando. E eu estava cansada. Eu já estava lutando 3 anos. Eu vi o meu esposo postando, vivendo. Eu vi os meus filhos crescendo sem pai. Eu quase uma psicopata para poder segurar os meus filhos. Não deixava os meus filhos sair de jeito nenhum sozinha. Morria de medo de vizinhos, morria de medo de desconhecido, morria de medo de padrinhos, morria de medo de qualquer homem. Eu não deixava os meus filhos só. Então eu não podia viver, eu não podia ir trabalhar porque eu não queria deixar os meus filhos. Era um cuidado na escola. Queria conhecer o diretor. Se tinha um diretor, eu já não colocava. Tinha que ser uma diretora. E era aquela confusão na minha mente. Eu era praticamente uma psicopata, protegendo os meus filhos com as mãos sobre eles. E eu não sabia o poder da oração. Eu não sabia que Deus poderia cuidar das minhas crianças por mim. Então os meus olhos tinham que estar toda hora em cima deles. Na igreja eu não deixava os meus filhos nem na escolinha. Era assim, eu tinha tanto medo, igreja, tanto medo. Eu era traumatizada, a palavra certa era essa. E eu só sei que do nada, foi do nada. Eu lembro que eu peguei assim o meu celular e eu comecei a ver umas mensagens no YouTube. Eu já estava aqui com uns 4 anos de deserto, 4 para 5 anos. Era 4 anos e 7 meses, 8 meses, alguma coisa assim, não lembro, igreja, me perdoe. E eu estava mexendo lá, eu vi um vídeo e nesse vídeo falava sobre restauração de casamento. Deus quer e vai restaurar o seu casamento. Quando eu vi aquele vídeo, e a voz, né? Todo mundo fala mesmo. E a voz da missionária foi tomando de conta, assim, parecia que eu fui teletransportada para dentro daquele ambiente onde ela descrevia, sabe? Que Deus quer e vai restaurar seu casamento. E eu queria um atendimento com ela, né? Eu fui nos comentários e lá eu encontrei o telefone dela. Igreja, eu entrei em contato e eu falei para ela, olha, eu estou bem cansada, porque eu já estou orando há 4 anos e Deus não faz nada. Como assim? Deus não faz nada? Você está debaixo da ponte? Não. Seus filhos foram abusados? Não. Você está doente? Não. O que Deus não faz? Nada? É uma palavra muito forte. Desculpa. É uma força de expressão. Na verdade, eu queria dizer que Deus não move nada no meu casamento. Falei, agora sim. Porque eu acho que Deus já faz muito na tua vida, né? Aí ela, agora sim. Agora nós podemos. Então eu aprendi que as palavras no mundo espiritual têm força e têm poder. Nós precisamos tomar muito cuidado o que a nossa boca pronuncia. Porque as palavras têm poder, não é, igreja? E ela disse, olha, me conta um pouquinho da tua história. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu voltei ao passado. Mas eu chorava, igreja. Mas eu chorava. Eu chorava, igreja, eu chorava, contando tudo que eu já tinha passado e tudo que eu já tinha feito. E ela disse, Carla, você precisa passar um tempo na presença do Senhor, na dispensação do Senhor. Olha quantos anos você serviu a Satanás. Olha quantos anos você fez exatamente o que Satanás queria. Agora, você precisa viver um tempo fazendo exatamente o que o Senhor manda. Você precisa adorar o Senhor. Você não precisa buscar o Senhor. Você não pode buscar o Senhor porque você quer a restauração do seu casamento. Você tem que buscar o Senhor porque o Senhor é tudo o que você precisa. Você tem que entender que quando você colocar o Senhor no centro da tua vida, todas as outras coisas virão para as suas mãos. O Senhor vai te abençoar poderosamente. Mas você precisa adorar o Senhor. Você precisa entrar pela porta estreita. Você precisa adorar o Senhor.
Você precisa entrar pela porta estreita. Você precisa renunciar. Igreja, foi ali. Eu voltei para casa. Igreja, foi ali. Quando eu desliguei o telefone, eu entrei no meu quarto e eu fiz um voto com Deus. Todas as roupas que chamavam atenção para o meu corpo, eu disse ao Senhor que não queria mais. Todas as roupas que chamavam atenção para o meu corpo, eu não queria mais. Lancei fora todas elas. Só queria usar roupa que não chamasse atenção para o meu corpo. Comecei a usar agora o meu cabelo em formato de coque. Eu não estou dizendo que você precisa lançar fora todas as suas roupas. Eu não estou dizendo que você precisa fazer um coque no teu cabelo, igreja. Eu estou dizendo que por eu ter sido escrava de Satanás, onde a pombagira sempre seduzia através das minhas roupas e através do meu cabelo, eu fiz um voto com Deus sobre a direção da missionária. Era o meu direcionamento. Talvez não seja o seu, porque você nunca seduziu um homem através do seu cabelo, através das suas roupas. Mas eu sim. A minha voz seduzia os homens. O meu olhar penetrava no olhar das pessoas. Eu era isso. Eu era a máquina de prostituição. Eu me vendi muitas vezes, eu destruí muitos casamentos, como eu já disse lá atrás. Então agora eu precisava entrar no caminho estreito. Eu precisava renunciar. Enquanto eu não renunciasse, eu ia continuar sendo a escrava de Satanás. Então eu precisava servir o Senhor em verdade. Igreja, quando ela falou que é para adorar, eu fui para o meu quarto. Aproveitei que os meus filhos estavam na escola. Coloquei o louvor, coloquei o celular em cima da cama. Levantei as minhas mãos para o céu do jeito que ela me ensinou. E eu comecei. E eu lembro que eu cantava. E eu cantava. E eu adorava. E eu adorava. E eu adorava o Senhor. E eu adorando. E eu bendizendo o Senhor. Eu não pedi à igreja. Olha, cuidado, tá? Você talvez esteja como eu era lá nos 4 anos, 5 anos de deserto. Só pedindo. Não é. É adorar primeiro. Já observou que toda oração da missionária, ela começa, o que é que ela começa dizendo? Oh, meu Deus e meu Pai, poderoso de Israel. Está o quê? Adorando. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias. Por que, igreja? É porque ela é louca? Não. Porque ela sabe o poder de adorar. Adora o Senhor, igreja. Adora o Senhor. Adora o Senhor em verdade. Adora o Senhor com a sua vestimenta. Adora o Senhor com o teu comportamento. Seja luz para o mundo, nesse mundo de trevas. Seja luz. Seja a luz do Senhor. Filha, seja a luz, seja um pontinho de luz nessa terra tão obscura. E eu fui adorando, igreja, e eu fui adorando o Senhor. Foi quando eu tive uma visão que o Senhor mandava eu me posicionar. E eu disse algo, igreja, eu disse algo para o Senhor: seja comigo, porque eu vou no inferno para buscar o meu esposo. Eu vou lá no inferno para buscar o meu esposo. Seja comigo. E o Senhor foi, igreja. O Senhor estava comigo o tempo todo. Só que Satanás não deixou barato. Eu fiquei doente. Os meus filhos ficaram doentes. O meu carro deu um pane. Queimou o motor, queimou tudo. Não tinha mais nada no meu carro que funcionasse, a não ser a lata velha. Ficamos a pé. Andávamos a pé para cima e para baixo. Os canos da minha casa estouravam, o esgoto entupia. Os mosquitos, as moscas do nada aparecia, rã, rato, tudo que você imaginar. E eu sempre fui muito limpinha, tá, igreja? Sempre eu fui muito limpinha. Os meus filhos caíam do nada, eu caía do nada. Igreja, dor de cabeça fora do normal, noite de insônia, demônios dentro da minha casa. Tudo que você imaginar eu via, manifestação. Qualquer um na rua se manifestava na minha frente. E eu comecei a ficar apavorada. Foi quando eu liguei para a missionária e disse: missionária, Satanás está com fúria. E ela dizia o quê? Coloca os teus pés sobre a cabeça da serpente e declare: se reviste da armadura do Espírito Santo. Você está pecando, minha filha? Não, tô não. Então pronto. Não está pecando? Não está abrindo as portas, nem brecha para Satanás? Não, tô não. A não ser que eu estou conversando com esse namorado. O quê? Igreja, a missionária desceu o sermão. E a missionária desceu o sermão nesse dia. Eu não vou nem dizer o que ela disse. Mas, gente, eu estava brincando. E foi aí que eu precisei me posicionar. Lembra que eu falei lá no início? Tem hora que você vai precisar se abaixar.
Tem hora que você vai ter que dar uns pulinhos. Tem hora que você vai ter que virar de ladinho para poder passar no caminho estreito. E tem hora que tem que ser o Senhor. Porque é tão estreito que você não consegue passar por esse caminho. Tem que ser o próprio Deus carregando você nos braços. E eu precisei bloquear. Sabe o que ela me disse? Ela disse assim: se os teus olhos lhe fazem pecar, arranque-os. Se a tua mão lhe faz pecar, corta. É melhor entrar no reino de Deus faltando parte do seu corpo do que você entrar de corpo inteiro no inferno. Então ali eu percebi que eu não podia ter mídias. Eu não nasci para ter Instagram. As minhas fotos do Instagram, quando ela viu, ela disse: eu não consigo dizer que você é crente. Eu não consigo ver Jesus. Eu consigo ver coisas grandes. Eu só tirava foto no espelho mostrando o tamanho das minhas costas. Vou dizer assim, né? Para não colocar palavras aqui. Então, era assim. Eu ia tirar uma foto, mostrava metade das minhas laranjas. Era assim, igreja. Era difícil. Era isso que eu gostava. Aí ela olhou assim para mim e disse: isso aqui é serva de Deus? Filha, esse mundo aí você já servia. Ou você é crente de verdade ou não é. Aí você quer guerrear, quer ir lá no inferno para buscar o teu marido. Se você for lá, você vai ficar com ele. Se você for desse jeitinho aí, tu vai ficar lá. Vão pensar que você é escrava dele também, vão te aprisionar lá com as correntes. Se posiciona. Igreja. Eu digo: é assim? Então pronto, vamos. Cancelei as mídias, cancelei Instagram, foi tudo. Cancelei tudo. Lembra que eu voltei lá no meu quarto, tirei todas as vestimentas, tirei ainda mais. Comecei a mudar as vestimentas, amarrei meu cabelo no coque, continuei com o cabelozinho no coque. Tirei as maquiagens da minha cara. Eu não estou dizendo que você não possa usar maquiagem. A missionária usa maquiagem, mas tem a decência. Tem a decência. A boca vermelha e os olhos preto. Aí também já tá de brincadeira, né? Aí já tá de brincadeira. Então usa na decência que aí dá certo. Eu só sei, igreja, que eu fui tirando essas coisinhas, sabe? E eu comecei a ver que os demônios começaram a bater retirado dentro da minha casa. O meu posicionamento, os demônios já caíam. Era eu me posicionando e os demônios saindo. Porque obediência vale mais do que sacrifício. Quando eu lembro que eu passei quase 5 anos da minha vida, magra e seca, fazendo jejum. Mas a obediência, nenhuma. Não tinha nenhuma obediência, não tinha nenhum culto a Deus. Igreja, eu acho que eu fui umas 2 vezes no culto em que eu me entreguei no momento de louvor. As outras vezes eu ficava olhando: cadê meu filho? Cadê minha filha? Cadê não sei quem? Que roupa ela chegou? Será que estão olhando pra mim? Será que minha roupa tá bonita? Ai, que pastor bonito. Ai, não sei o quê. Ai, fulano é de tal. Cadê o meu marido? Onde tá meu marido? Era assim, igreja. Isso é culto? Talvez você também nunca tenha cultuado a Deus. Talvez, assim como eu, passou 5 anos na igreja e nunca cultuou a Deus. Talvez você entrou na igreja e nunca cultuou a Deus. Talvez você recebeu a Santa Ceia, mas nunca entendeu o poder do sangue e do corpo. Assim como eu nunca tinha entendido, igreja. Igreja, eu me posicionei. Quando eu comecei a obedecer, eu pisava na cabeça da serpente. Igreja, quando eu me posicionei de verdade, Satanás começou a bater retirada da minha casa, da minha vida. Satanás não resiste um crente fiel. Quando eu me posicionei de verdade, o que diz a palavra do Senhor? Obedeça a lei do Senhor, cumpra os princípios do Senhor. Se submeta à lei do Senhor e Satanás não resistirá. Satanás bate retirada. E foi o que eu fiz. Em obediência, em verdade, consagrando as minhas mãos, os meus pés, o meu olhar, o meu corpo, vivendo uma vida de consagração e santidade, em obediência, cultuando o Senhor em verdade. Eu já estava indo para a igreja, eu ia no meio do caminho já lendo a palavra do Senhor. Nessa época que eu não tinha mais carro não, tá, igreja? Nessa época que eu já ia a pé para a igreja, eu ia lendo a palavra do Senhor. Enquanto o pastor ia para sentar no altar, esperando o pastor começar o culto, eu estava o quê? Na dispensação do Senhor. Já estava lendo a palavra, eu ficava lendo os versos. Enquanto os meus filhos se aprontavam para dormir, eu estava o quê? Lendo. Quando eu acordava, estava o quê? Lendo. Enquanto eu almoçava sozinho, estava o quê? Lendo. Quando eu terminava o almoço, no meu horário de descanso, eu ia fazer o quê? Ler a palavra do Senhor. Como eu queria guerrear. Lembra daquela mensagem que a missionária deixou na oração?
Como você vai guerrear contra Satanás se você não tem versos da Bíblia para guerrear contra ele? Lembra do que ela ministrou? Jesus venceu Satanás citando versos da Bíblia. E você quer vencer Satanás citando o que ele faz lá no inferno? Não pode. Quer vencer a amante, quer vencer os seus problemas, quer vencer as tentações? Tem que citar versos da Bíblia. Satanás me visitava quando eu estava pensando, oh Deus, será que o Senhor vai fazer? Minha mente vazia, ficava vagando pelas circunstâncias. Satanás vinha nos meus pensamentos e dizia, não, você não merece ter uma família. Você já destruiu muita família. Acusador, é isso que ele é. Acusando de um passado que eu já tinha pedido perdão. E eu dizia o quê? Todas as coisas o Senhor, oh aleluia, fará novas. Esse verso me perturbava, sabe por quê? Porque foi um verso que a amante usou. Todas as coisas o Senhor fará nova. Ah, igreja, eu fiquei muito tempo perturbada com esse verso. Eu não escutava, eu não conseguia escutar esse verso. Então eu comecei a pronunciar o verso para mim. Todas as coisas o Senhor fez nova. Todas as coisas o Senhor fez nova. De tanto pronunciar, Satanás não me fazia mais lembrar desse verso como um verso da amante. Esse verso não me causou mais dor porque o Senhor faz nova todas as coisas. Ele faz nova. Ele faz nova todas as coisas. Quanto mais eu pronunciava esse verso, mais esse verso aquecia minha alma e o meu coração. Igreja, eu ligava para a missionária às vezes, só para perguntar para ela, missionária, qual o direcionamento? Qual o direcionamento? E a missionária dizia assim para mim, o Senhor está pronto para dar o direcionamento, mas você precisa buscar a face do Senhor. Igreja, olha a importância da gente buscar a face de Deus. Olha a importância de você ter um relacionamento com o Senhor. E a missionária dizia, você precisa ter o seu encontro com Deus. Não é sobre o meu encontro com Deus, é sobre o seu encontro. Então, às vezes, a missionária marcava comigo e ela não chegava nos encontros. Ela dizia, eu vou te ligar. E não ligava. Por quê? Porque o Senhor queria ter um encontro comigo. O Senhor queria me ensinar o esconderijo do Altíssimo. Enquanto a missionária estava ali comigo, eu não buscava a face do Senhor. Mas quando a missionária faltava, quando a missionária não estava perto de mim, quem é que chegava junto? A face do nosso Deus. Ah, igreja, foi difícil? Foi. Por quê? Porque sozinha você fica cansada. Sozinha você não escuta a voz do homem. Tem hora que você tem que escutar a voz humana falando com você. Porque a voz do mundo espiritual, às vezes Satanás coloca confusão e você desacredita dela, você duvida dessa voz espiritual. Quantos sonhos que você teve, você duvida hoje. Quantas visões que você teve, que você duvida hoje. Quantas vezes o Senhor já falou no seu íntimo que vai restaurar seu casamento e você duvidou. Igreja, sabe por que eu decidi colocar o tema do meu testemunho? Ensina Satanás não mexer com você. Sabe por quê? Porque você está deixando Satanás mexer com você e você não se levanta contra ele. Porque nós deixamos Satanás se levantar e nós caímos quando ele se levanta. Agora, quando você sabe quem é o Deus que você está servindo, quando você conhece o poder do Senhor, igreja, aí as coisas começam a acontecer a teu favor. Aí o mundo espiritual começa a se mover a teu favor. E foi assim, igreja, vivendo o processo que eu aprendi a dar uns tapas na cara de Satanás. Eu ensinei para Satanás a não mexer comigo porque eu era serva do Senhor. Aleluia, eu descia o verbo em Satanás. Quando eu ia para a igreja, os pastores chegavam para mim e diziam, tem que casar de novo. Sabe o que eu respondia na cara dele? Afasta de mim, Satanás. Os pastores ficavam acuados, igreja. Os pastores pararam de vir falar comigo. Sabe por quê? Eu era muito bonita. Eu andava escondida, cabelinho de coque, óculos bem grande na cara, sem maquiagem. Eu colocava o meu corpinho assim curvado para ninguém olhar. Porque se eu andasse em postura, o corpo da mulher chamava atenção. E eu não queria, eu queria envergonhar Satanás. Eu podia conquistar qualquer homem daquela igreja, mas eu queria o quê? Envergonhar Satanás. Então eu andava encurvada. Sabe quando a mulher anda com o corpinho assim, todo desleixadinho pra dentro? Foi. Isso era de propósito. Só pra Satanás ficar com raiva de mim. Eu queria que Satanás ficasse com raiva de mim. Quando Satanás mandava um videozinho lá na Netflix de um
casal beijando, só para aquecer o meu juízo e eu querer cair na tentação, porque um dia eu fui da prostituição, sabe o que eu fazia? Eu desligava a televisão, tirava a televisão da parede, guardava dentro de uma caixa e colocava não usar, a arma do capeta. Era doida. Qualquer um que conhecesse dizia assim, era doida, ela se perturbou. Quando eu falava com a missionária era toda hora, eita glória, a mulher se posicionou, Satanás perdeu. A mulher se posicionou. Um dia, igreja, meu esposo foi lá na minha casa. Quando ele chegou no portão, que ele avisou no interfonezinho, Satanás disse, coloca uma roupa bem bonita, que seu esposo é gamado pelo teu corpo. Sabe o que eu fiz? Coloquei o pior vestido que eu tinha. Aí eu fui, abri o portão. Quando eu cheguei lá com aquele vestidinho de chita, ele olhou pra mim. Minha filha, o que é que tu tá fazendo que tu tá acabada? Eu não respondi nada. Porque eu estava na dispensação do Senhor. Você vai voltar para casa é por Cristo. Não vai ser pelo meu corpo. Tudo isso porque eu não queria mais ser arma de Satanás. Se fosse para o meu esposo voltar para casa por causa de sexo, porque eu era uma arma de sexo na mão de Satanás. Se fosse para ele voltar para casa por causa do tamanho do que eu tinha, eu não queria saber. Se era por causa do meu corpo, eu não queria. Eu só queria matar Satanás. Eu queria acabar. Eu só queria acabar com Satanás. Eu fazia isso de propósito, igreja. Era de propósito. Os meus filhos banhados, a minha casa impecável. Ah, igreja, todos os dias sentava os 2 filhos. Senta, vamos ler Bíblia. Mas mãe, senta e leia a Bíblia. Você tem que conhecer esse livro aqui para você não cair, filha. A mãe é hoje, não é amanhã. Se a mãe morrer, quem é que vai ensinar isso aqui a você? E os meus filhos começaram a desenvolver amor. Nos primeiros dias não queria não, igreja. Mas eu não ficava empurrando ciência, matemática para ele. Então, vai ter que aprender também sobre a Bíblia. E eu perguntava, quem fez isso? Quem fez aquilo? Conheça a palavra. É para conhecer mesmo. Nos primeiros dias, me xingaram. Mamãe, a senhora é chata. Pode me chamar de chata. Mas esse livro você vai conhecer. O que é que a palavra do Senhor diz? Ensina os teus filhos a caminhar nos caminhos do Senhor. Ensina a palavra do Senhor. E ainda, quando eles forem velhos, se eles se afastarem do caminho do Senhor, eles lembrarão o caminho de volta. Aí, igreja, os meus filhos começaram a desenvolver um amor. E a gente começou a conversar sobre a Bíblia. E o meu filho começou a dizer, sabe quantos gigantes? Sabe quantas guerras Davi batalhou? Sabe quando foi que Davi fez isso? E a minha filha entrava onde? Na disputa. Sabe quantas vezes Esté jejuou? Sabe quantas vezes Daniel jejuou? Quantos dias Daniel jejuou? Sabe quando foi que Davi... Entendeu, igreja? Ah, igreja. Ensina a igreja. Se você quer ver sua casa convertida, converta. Converta a tua casa. Como é que você vai converter a tua casa? Ensinando os teus filhos a assistir filme da Netflix. Aí quer que Deus desça lá de cima, faça a tua parte e o Senhor faz a dele. Como é que você quer vencer Satanás? Ah, quer que seu marido resista à mulher da rua, mas você se veste como uma mulher da rua? Pratica sexo com uma mulher da rua? Não, você não vai praticar sexo com uma mulher da rua, não. Você vai praticar sexo com uma mulher do livro de Cantares. A mulher que não deixa a lamparina se apagar. Tem uma grande diferença. Ah, tem uma diferença grande demais. E ele o quê? Saciado ficarás, como diz no livro de Cantares. Eu precisei aprender isso. Não. Meu esposo nunca precisou procurar mulher lá fora, porque ele tinha uma mulher que nunca deixava a lamparina se apagar de noite. Então, pra que agora eu ia me servir de escrava sexual para ele enquanto ele estava com a Jezabel? Não. Não tem porquê. Eu não fiquei devendo nada, como diz a missionária. Eu não estava devendo nada para isso. Eu não estava devendo nada nesse mundo espiritual para ele entrar. E ele foi lá, soltou ainda uma cantadinha. Ah, eu vim aqui pensando que eu ia encontrar aquela mulher que eu casei. Eu falei, não existe mais aquela mulher que você casou, não. Agora é outra. E ele começou a falar do mundo dele, quanto que ele estava ganhando like na internet, quantos seguidores ele tinha, quantos isso, que ministrava não sei por onde, que tinha ido não sei por onde, que foi ministrar nos Estados Unidos. Eu, tá bom. E ele foi embora, igreja. Ele foi embora, deixando R$100 na mesa. Eu olhei para aqueles R$100, aí eu disse, Satanás, ele tá fazendo a tua obra, você dá muito pouquinho dinheiro para ele. Olha que tu tá dando pouco dinheiro. Satanás chega, fedia. Satanás, ele fedia a igreja. Ele fedia. Sabe por quê? Porque ele era pobre.
E ele nunca ia receber a glória do nosso Deus. Às vezes eu estava na minha casa, eu dizia assim: Senhor, eu te adoro, mas Satanás eu nunca vou adorar. Satanás chega, batia, retirada da minha casa. E eu falava: Jesus, vem e faz morada. Eu abri a porta da minha casa várias vezes. Jesus, entra. Satanás, saia. Jesus, entra. Satanás, saia. Eu abri a porta e dizia assim: ó, saia. Tu não é bem recebido. Tu não é nada. Tu não é nada. Nunca vai receber adoração, porque tu é mau. Você nunca vai sentar no trono, porque tu és mau. O Senhor Jesus é bom. O Senhor Jesus é bom. E ele ficava, igreja, ele ficava em fúria. As panelas da minha casa caíam. O celular. Igreja, quantas vezes o celular caía da minha mão, eu segurando com toda a minha força, e o celular pulava. Igreja, eu sentia alguém puxando o meu cabelo. Quando eu olhava para trás, não tinha ninguém. Era uma batalha travada entre eu e Satanás. E eu dizia assim: Jesus, vem e alisa o meu cabelo. Jesus, vem para acariciar o meu cabelo. Eu invocava o Senhor e foi uma luta travada. Igreja, um dia, meu esposo ligou para mim e disse assim: olha, eu só quero te dizer que eu vou casar e os meus 2 filhos vão entrar na igreja com as alianças. Que você queira ou que você não queira. Sabe o que eu disse? Se o Deus de Israel permitir. E eu recebi uma direção da missionária. Ela disse assim: enquanto seu esposo estiver caminhando para o adultério, e se você souber, se ajoelha. Ele vai estar dando uns passos para o adultério e você vai estar de joelho. Vamos ver quem chega primeiro? Ai, igreja. Arrumei os meus 2 filhos. Senti vontade de fazer igual a irmã de Fortaleza, a irmã R, né, a irmã Renata. Eu senti muita vontade de fazer igual a ela. Mas, infelizmente, eu não tive a coragem. Arrumei os meus 2 filhos. Quer levar para o casamento? Leva. Pode levar para o casamento. Igreja, convidados, festa, o banquete estava pronto. Igreja, os meus filhos saindo por uma porta, entrando em um carro, e eu fui para o joelho. Meu joelho ardia. Igreja, meu joelho doía. Igreja, eu senti uma sensação, uma vontade, igreja, de sair dali. Uma perturbação na minha mente. Você está fazendo papel de louca. Você está sofrendo à toa. Que Deus é esse que quer que você se sacrifique, que você sofra? Pois eu não preciso disso. Aí eu entendi que era ele que estava falando. Eu entendi que era Satanás falando na minha mente. Então eu continuei de joelhos. E eu dizia: Jesus, o meu joelho chega primeiro. Pai, não deixa, Senhor. Não deixa esse casamento, não deixa o meu filho e minha filha, Senhor, participarem da mesa do adultério. Não deixa, Pai. Não deixa, Senhor. E eu comecei a ler o Salmo 91. Igreja, quanto mais eu lia, oh, aleluia, mais vinha um consolo na minha alma e eu não sofria mais. Com pouco tempo, os meus filhos chegaram de volta em casa. Eu falei: filho, o que houve? Já terminou? Por que seu pai trouxe vocês tão cedo? Mãe, o homem que realiza o casamento não conseguiu chegar na festa do pai. Então o pai não conseguiu nenhum juiz de paz, aí não houve casamento. Igreja. E eu, eita glória, aleluia, glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. E eu liguei para a missionária e eu disse: missionária, não houve casamento, não houve casamento, não houve ângulo de Satanás, não houve a consumação do adultério. E a missionária, eita glória, eita glória. A gente fez uma oração agradecendo a Deus. Igreja, igreja, a amante não tinha o que fazer. Colocou uma foto vestida de noiva com meu esposo e os meus 2 filhos. E na legenda ela colocou assim: em breve seremos uma família para sempre. Igreja, eu estava buscando uma consagração e uma santidade fora do normal. Mas nesse dia, eu olhei para aquela foto, eu não resisti, igreja. Eu liguei para a amante. A missionária disse que eu fiz a pior besteira da minha vida, porque eu entreguei todo o jogo para Satanás. Eu liguei para ela. Quando ela me atendeu, eu disse: olha, você pegue o seu Instagramzinho e você posta suas fotinhas. Eu não te dei autorização para usar foto dos meus filhos. Se você usar a imagem dos meus filhos novamente,
eu vou te processar. Você sabe que não pode usar imagem de criança sem autorização dos pais? Ela era uma advogada, igreja. Olha com quem que eu fui mexer. Olha com quem eu fui mexer. Ela disse, bem, onde eu sei, 2 respondem por crianças e o seu marido autoriza. O pai das crianças autoriza a filha. Então, você vai estudar mais sobre o código para depois você vir falar comigo sobre processo. E riu, igreja, e desligou na minha cara. Ai, eu fiquei tão envergonhada. Eu fui tão envergonhada, eu liguei para a missionária chorando. A missionária disse, se você liga para Deus, aí Deus tinha feito ela tirar, mas você ligou para a pessoa errada. Você estava despreparada, você não vestiu-se da armadura e aí quer ligar para Satanás. Você já viu alguém dialogar com Satanás sem o juiz estar por perto, filha? Mas missionária, eu vivo me consagrando, eu tenho uma vida no altar. Pois é, mas não é assim, filha. O mundo espiritual é sobre renúncia. Imprima essa foto, coloca no azeite, ora sobre essa foto. Todos os dias, ora sobre essa foto. Ora, porque se você orar, Deus faz. Igreja, eu peguei a foto, imprimi, coloquei no meu joelho e eu orava todos os dias. Senhor, essa família é minha. Eu revogo no mundo espiritual. Senhor, eu não aceito que essa mulher fique com meu marido e com os meus filhos. Senhor, devolve minha família. Todos os dias, igreja. De manhã, de tarde e de noite. Quando eu menos esperei, porque eu não tinha mídias para postar foto minha. Mas eu tinha um fake. Isso, igreja. Eu tinha um fake. Para poder ficar acompanhando a página do meu esposo, para ficar acompanhando a página da amante e ficar sabendo o que eles estavam fazendo, para poder orar, igreja. Eu não ia murmurar, eu não ia esmorecer, porque é como a missionária diz. Tem pessoas que vão olhar a foto e vão tacar fogo. Tem pessoas que vão olhar a foto e vão cair na cama. Então depende o que você vai fazer com essa arma. E eu queria ver para mim poder orar. E eu fui lá nas mídias, procurar, depois de 7 dias orando. Eu disse, eu vou ver se a foto ainda está. Igreja, quando eu fui olhar, tinha assim, página suspensa. Eu digo, como assim? Página suspensa? Quando eu entrei nas histórias do meu esposo, tinha um vídeo dela. E ela se explicava assim, gente, eu fiz uma postagem e o Instagram reconheceu que a minha postagem era um preconceito racial. Devido a isso, a minha página foi banida. Eu vou criar uma nova página e eu peço que os meus 9.000 seguidores me sigam. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Igreja, quando eu vi aquilo, eu disse, Jesus, e eu caí no chão agradecendo. Eu disse, gente, a oração mesmo tem poder. Gente, a oração tem poder. Gente, a oração tem poder. Quando eu liguei para a missionária, eu disse, missionária, bem que você falou. Eu fiquei orando em cima da foto e a página dela foi banida. O Instagram encontrou. O Deus de Israel fez o Instagram encontrar um vídeo que tinha racismo. Igreja, como Deus é poderoso. E eu fui glorificando. Na mesma hora a missionária disse, agora se prepara, você está no meio de uma batalha. Deus lhe deu essa vitória, mas Satanás vai se levantar contra você. Então esteja preparada, porque quando vai para a guerra, tanto você bate como você leva. Então esteja preparada. Prepara o lombo, porque Satanás vai vir com tudo. Peça proteção a Deus. E eu fiquei mais uma vez na dispensação do Senhor. Abri logo um jejum, coloquei um louvor dentro da minha casa e pedi, Jesus, me proteja. Jesus, me proteja. Pai, me proteja. Pai, proteja os meus filhos. Pai, nos guarda. Pai, nos guarda. Eu fiquei na dispensação do Senhor. Igreja, quando eu menos esperei, o meu esposo me liga. Igreja, meu esposo me disse tanta coisa. Você não tem vergonha, Carla? Você era uma prostituta? Carla, eu fiquei sabendo aqui. Carla, eu recebi a resposta de tudo que eu te perguntei uma vida inteira. Você não tem vergonha na tua cara? E ele falou tanta coisa, igreja. Ele falou de todo o meu passado, me acusando. Ele descobriu tudo. E eu fiquei o quê? Calada. Por quê? Porque eu não podia falar, porque era verdade. Mas quando ele desligou, eu chorando, fui para o altar do Senhor.
Deus, por que que o Senhor permitiu? E ele disse: eu farei nova todas as coisas. Eu trago todas as coisas ocultas. Eu trago a luz do dia, lembra? Eu sou esse Deus que trabalha com verdade. Chegou a hora de você contar o seu testemunho. Chegou a hora de falar sobre a sua conversão. Chegou a hora de falar de onde você veio, filha. Ai, igreja. Eu fiquei tão mal diante dos meus sogros. Eu tinha tanta vergonha porque o meu esposo contou. Mas eu tinha tanta vergonha, a minha sogra nem me atendia mais. O meu sogro também não. Agora só era eu e os meus 2 filhos. Quando o Senhor disse, a amante descobriu tudo. Ela, com o poder de advogada, ela saiu procurando tudo, quebrando o sigilo de tudo. Ai, igreja, eu peguei essa mulher em oração. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a fazer vigília do jeito que a missionária ensina. Dava 3 horas da manhã, eu ia para os joelhos e ficava apresentando o Salmo 109. Jesus, tem de misericórdia de mim, Pai. Olha o que o meu inimigo está fazendo. Olha para o meu adversário, olha a minha vergonha, Senhor. E de joelhos, igreja, de joelhos. Eu adormecia de joelhos. Eu acordava de joelhos, clamando ao Senhor. 6 horas da manhã, o despertador tocava. Arrumava as crianças, levava para a escola, voltava para os joelhos. Senhor, me dá vitória diante do meu inimigo. Meu inimigo me escandalizou, Senhor. Me dá vitória. Me dá vitória diante do inimigo, Senhor. Me dá vitória diante do meu inimigo, Senhor. Me dá vitória. Me dá vitória diante do meu inimigo, Senhor. Me dá vitórias. Me dá vitória, Senhor, diante do meu inimigo. Me dá vitória, Senhor. E eu clamava, igreja. Eu clamava. Aí, o que foi que aconteceu? Quando eu menos esperava, o que foi que aconteceu, igreja? Mais uma vez, aquela mulher que estava com meu marido foi pega. Traído meu marido com quem? Com o dirigente da igreja onde eles se congregavam. Meu marido foi envergonhado. Dessa vez ele estava recebendo a colheita. Do mesmo jeito que ele fez com aquele pastorzinho, agora ele estava passando. Ah, igreja! Meu esposo ficou tão envergonhado que cancelou as mídias. Aquela mulher mexeu comigo. Ela trouxe o meu passado à tona. E o Senhor trouxe o quê? Todas as coisas que estavam ocultas. Aquela mulher tinha um caso com um dirigente. E a esposa dele, quando descobriu, expôs todas as conversas, todas as trocas de nudes deles. A esposa expôs tudo no grupo da igreja. Estava acontecendo do mesmo jeito que o meu esposo fez com o pastor, agora ele estava passando. Meu esposo estava tão envergonhado, sumiu. Eu liguei várias vezes para ele, só dizia: esse número não existe. Eu digo: meu Deus do céu. E dessa forma Satanás ficava com mais raiva de mim. Satanás tentava se levantar de todas as formas. E a missionária sempre dizendo: se guarda em oração, se reveste em oração, se reveste a armadura do Espírito Santo e declara. Foi quando me disseram que meu esposo estava morando em uma cidade vizinha nossa e que ele já estava se apaixonando por uma pastora. Igreja, meu esposo queria ser pastor a qualquer custo, mas ele queria da forma errada. E da forma errada o Senhor não ia usar. O sonho dele era ser um pastor usado, mas Deus não ia usar enquanto ele estivesse usando esse meio errado. Ah, igreja, quando eu descobri o nome da mulher, o que a missionária disse? Vai pro joelho. E eu fui pro joelho. Peguei o nome daquela mulher, coloquei dentro da minha Bíblia e coloquei: que o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, resgate essa mulher. E eu comecei a orar sobre o nome dela. Jesus, resgata essa mulher. Jesus, resgata essa mulher do pecado, da mentira. Não deixa o meu esposo enganar. Pai, fala para ela que ele tem 2 filhos, que ele está deixando os nossos filhos passar fome. Fala para ela que ele já tem esposa, Pai. Fala para ela, Senhor, fala. E eu clamava, igreja, mais vigília de noite. Quanto mais eu orava, mais o Senhor fazia. Igreja, não demorou muito e eu vi uma foto deles 2 na internet, com as alianças. Eles iam ficar noivos.
Ai, igreja, como é difícil essa batalha. Parece que quanto mais você ora, mais piora a situação. Eu disse: Satanás do inferno, você não vai ficar com a minha família. 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 A minha família é do Senhor. A minha família é do Senhor. E eu declarava: a minha família é do Senhor. E eu comecei a orar, pedindo a Deus sobre 1 Timóteo. Ah, igreja, quando eu vi esta oração, eu disse: é aqui. O sonho do meu esposo é ser um discípulo do Senhor, é ser um pastor, é ser um homem de Deus. Então eu comecei a declarar 1 Timóteo. Eu peguei a oração do jeito que a missionária enviou para mim, eu enviei para ele. Ele ouviu toda a oração e ele disse: muito obrigada. Eu precisava ouvir essa oração. Chegou em boa hora. Igreja, Deus criou uma situação que todas as vezes que meu esposo ficava perto da amante, ele ia parar no hospital. Quando ele estava longe da amante, ele sentia uma paz. Lembra daquele espírito que estava sobre a vida de Saul quando ele estava na desobediência? Então, quantas e quantas vezes eu perguntei para Deus: Pai, o meu esposo está em desobediência? O meu esposo está no pecado? Se sim, envia o mesmo espírito que o Senhor lançou sobre a vida de Saul para perturbar o meu esposo. Não quero o meu esposo no pecado. O meu esposo é para estar na tua santa casa. O meu esposo é para estar no teu santo altar. Não aceito, Pai, se eu mando no corpo do meu marido, eu não aceito Satanás fazer do meu marido um prostituto. Eu tenho autoridade para orar sobre eles, porque eu já fui, Pai, e de lá o Senhor me resgatou. Satanás nessas horas saía de perto de mim. Satanás nessas horas saía do arredor. Satanás batia retirada. Igreja, não demorou muito. Meu esposo bateu na porta da minha casa. Ele disse assim: o que está acontecendo? Todas as noites eu estou sonhando com você e com os nossos filhos. O que é que eu faço? Eu não paro de pensar em você, mas eu não te amo mais. E ali veio uma direção de Deus. Você vai orar a partir de hoje dizendo: Senhor, eu quero amar minha esposa Carla. Peça para Deus para você me amar. E quando você me amar verdadeiramente, você pode vir aqui, que aí o nosso casamento vai ser restaurado. Igreja, meu esposo foi. No meio do caminho, meu esposo, igreja, ele teve um encontro com Deus. No meio do caminho, meu esposo teve um encontro com Deus. Você sabe por que foi no meio do caminho? Porque eu declarava todos os dias que o meu esposo ia ser encontrado por Jesus no meio do caminho, assim como Saulo foi encontrado. Assim como Saulo foi encontrado no meio do caminho, meu esposo também ia ser. E no meio do caminho mesmo, meu esposo voltou para casa. Só que quando ele chegou em casa, pedindo para morar, ele não estava 100% convertido. Os olhos dele ainda pecavam, igreja. Os olhos dele ainda estavam cobiçando o altar de qualquer jeito. Mas eu comecei a ministrar na vida dele. Eu comecei a dizer: Felipe, tem que se encontrar com Deus verdadeiramente. Você tem que ler a Bíblia verdadeiramente. Você tem que buscar a face do Senhor verdadeiramente. Você precisa se encontrar com o Senhor. Você precisa nadar em águas mais profundas. Você precisa buscar a face do Senhor. Você precisa ter um encontro com o Senhor. E o meu esposo, igreja, ele tinha um grande problema. Ele escutava ministrações das pessoas e queria subir em cima do altar e ministrar do jeito dele. Ele nunca teve uma ministração que foi o próprio Jesus que colocou no coração dele. Eu pedia para o meu esposo sentar e eu começava a orar na cabeça dele. Eu começava a declarar: a sua boca vai ter palavras fecundas. A sua boca vai lançar palavra como a espada de dois gumes. Você vai ser um grande homem de Deus. Igreja, neste momento eu e meu esposo estávamos dentro de casa, mas nós não tínhamos ficado ainda de forma íntima. Igreja, tempo depois, a amante, ela precisou do meu perdão. Sabe por quê?
porque o nome dela estava dentro da minha Bíblia. E eu pedia todos os dias: Pai, eu quero que essa mulher se converta a tal ponto que ela me peça perdão. Senhor, não lança sobre ela a culpa, pois ela não sabe o que faz. Ela não sabe o mal que ela causou para o marido dela. Ela não sabe o mal que causou para os meus filhos. Ela não sabe o mal que causou na minha vida, nem na vida do meu marido, nem na vida dela. Não lança sobre ela a culpa do adultério, mas perdoa, Pai. Perdoa essa mulher. Converta essa mulher verdadeiramente. Traga essa mulher para me pedir perdão, Senhor. Traga essa mulher para me pedir perdão. Eu pedia todos os dias. Era o que eu mais queria, que essa amante viesse me pedir perdão. E ela veio, igreja. A oração de um crente muito pode e causa os efeitos, igreja. E aquela mulher me ligou desesperada. E ela dizia: tem uma voz martelando na minha mente, onde diz que eu preciso pedir perdão, senão minha vida vai ficar travada. E eu quero te pedir perdão para mim poder me sentir em paz. Você me perdoa? Você me perdoa por ter roubado o seu marido? Você me perdoa por eu ter roubado a sua casa? Ter tirado o alimento do seu filho? Igreja, parecia as minhas orações. Porque era o que eu orava. Senhor, essa mulher roubou o alimento da minha mesa. Senhor, essa mulher roubou o provedor do lar. Roubou a segurança dos meus filhos. Roubou a casa, Senhor. Essa mulher roubou o meu marido, me deixando arder no fogo da paixão. Por causa dessa mulher, eu corro o risco de cair no fogo da paixão, nos braços de outro homem. Igreja, ela me pedia perdão do jeito que eu orava. E ela ainda disse mais: todo esse tempo que eu fiquei com teu marido, eu nunca fui feliz. Não teve uma noite que eu fui dormir que eu não precisasse tomar um medicamento. Eu nunca fui feliz. Tinha um peso. A nossa vida financeira nunca prosperou. A nossa vida era amarrada. A gente ia, pagava um jantar, postava uma foto, mas depois vinha um peso, vinha a cobrança, porque nós não tínhamos condições, nem tínhamos bênção do Senhor. Igreja, quando eu vi aquela amante pedindo perdão, quando eu vi o meu esposo dentro de casa, passando pelo processo dele, quando eu vi a conversão do meu esposo acontecendo assim, na minha frente. O meu esposo, ele não passou muita coisa no externo. O corpo físico dele não ficou doente, ele não descobriu câncer, ele não sofreu acidente. Ele só, igreja, era interno. Era uma depressão. Ele queria suicidar, ele queria acabar com a vida dele. Ele achava que ele não podia, que ele não ia conseguir. Igreja, ali, na nossa sala, o meu esposo começou a se converter. Ele começou a buscar a face do Senhor. Ele começou a ter intimidade com Deus. Igreja, agora eu precisava. Tinha algo que quando aquela mulher me pediu perdão, eu lembrei no meu giro de 360, que a missionária disse: você já voltou no passado? Eu disse que sim. Eu disse que eu já tinha perdoado, mas na verdade eu não tinha perdoado. Eu precisava também pedir perdão. Eu precisava, igreja, perdoar todos os aliciadores. Eu precisava, igreja, perdoar os abusadores. Eu precisava, igreja, pedir perdão para aquelas mulheres que eu destruí o casamento. E a missionária mandou eu fazer uma lista de todos os casamentos que eu tinha destruído. E ela mandou eu guerrear no mundo espiritual. E a missionária ainda disse mais: quando o seu casamento vai ser restaurado. O quanto? E a missionária ainda me disse mais: quando esses casamentos que você destruiu forem restaurados, o seu também vai ser. Ai, igreja, quando eu olhei para a lista, eu falei: pronto, meu Deus do céu, quando é que eu vou ter paz? Então eu peguei em oração. Eu fui orando, e quando eu comecei a orar, igreja, quando eu comecei a orar por esses casamentos, o meu esposo saiu de dentro de casa novamente. Quando eu comecei a orar, igreja, por esses casamentos, o meu esposo saiu de dentro de casa. Sabe por quê? Porque ele estava apaixonado pela vizinha. Sim, a vizinha. Tinha uma vizinha solteira que morava do lado do meu kitnetzinho. Ele estava saindo de dentro da nossa casa para ir morar lá com a vizinha. Eu digo: Jesus, como é que o Senhor permitiu? E aí foi quando o Senhor usou a boca da missionária para dizer: é só a última prova. Igreja, eu estava orando por todos aqueles casamentos.
E o meu casamento não tinha sido restaurado. Meu esposo estava dentro de casa, mas nós não tínhamos relacionamento de homem e mulher. Então Deus permitiu meu esposo se envolver com outra mulher, só para mim poder, igreja, buscar a face dele e buscar por todas as famílias. O Senhor permitiu, igreja, meu esposo se envolver com aquela mulher, só para mim ter tempo de buscar por aquelas famílias. Eu comecei a abrir propósito. Eu abria propósito de 7 dias. Eu abria jejum. E eu pedia a Deus. Eu ligava para elas. Eu pedia perdão. Um homem eu liguei, aconselhei ele voltar para a esposa. Eu vi o sofrimento em que ele estava. Ministrei a palavra do Senhor. E eu comecei a levar a palavra do Senhor por onde eu passava. Deus me fez lembrar do dia do acidente. Se aquela mulher não fala que eu era serva do Senhor, se ela não reconhece que eu era serva do Senhor, nada tinha se aquecido em mim, igreja. Olha a importância de levarmos a palavra do Senhor adiante. Eu tinha vergonha de andar com a Bíblia. Eu tinha vergonha de ser chamada de irmã. Quando alguém me chamava de irmã, eu tinha vergonha. Quando alguém me chamava de serva, eu tinha vergonha. Quando alguém perguntava qual é a sua profissão, eu não dizia que era serva do Senhor, que eu trabalhava na casa do Senhor, que eu trabalhava para a obra do Senhor. Eu tinha vergonha, igreja. Ah, igreja. Mas o Senhor, Ele me pegou de jeito. E quanto mais o Senhor me pegava de jeito, quanto mais o Senhor vinha ao meu encontro, mais eu ia para o encontro de Cristo. Ah, igreja, mas o Senhor entrou e fez morada. E eu deixei Ele entrar e deixei Ele fazer morada porque era tudo o que eu queria. Satanás não conseguia tocar nos meus olhos. Satanás não conseguia tocar a igreja. Satanás não conseguia tocar no meu corpo. Satanás não conseguia tocar nos meus filhos. Satanás não conseguia tocar no meu financeiro. Satanás não conseguia tocar a igreja. Satanás não conseguia tocar a igreja na minha saúde. Mas no meu esposo, Satanás tocava. Satanás tocava, brincava com meu esposo como se fosse um brinquedo nas mãos dele. O Senhor mandou mais uma vez pegar aquela amante em oração. Ah, igreja, a minha vizinha. O Senhor mandou orar por ela com amor mais puro e sincero. No início eu fiquei com muita raiva dela. E eu falei, como meu esposo me larga para ficar com uma mulher feia daquela? E aí Deus começou a falar, filha, não se prenda à beleza. Cuidado com o que você fala. Ali, igreja, eu precisei tirar dos meus olhos a minha procura pela estatura, pela formosura, que era muitas das vezes que eu me prendia nisso, igreja. Mas isso para Deus nada importa, para o homem nada importa. Ah, igreja, o que importa é o que você é em Cristo Jesus. Então eu fui novamente apresentar aquela mulher em oração. E eu permaneci orando. Eu fui apresentando no altar do Senhor, fui pedindo a Deus para colocar um homem solteiro na vida dela, para aquela moça solteira, coloca um homem solteiro, Pai. E eu queria, igreja, que aquela mulher fosse feliz, esse era o desejo do meu coração. E quanto mais eu queria que aquela mulher fosse feliz, mais Satanás se levantava. E um dia, os meus filhos foram para lá, a amante mandou buscar, meu marido levou, e o meu coração? Meu coração ficou na mão, igreja. Eu não sabia o que fazer. Medo dos meus filhos sofrerem alguma coisa. E o meu marido ainda queria que as crianças dormissem lá. Igreja, e eu senti uma trava no mundo espiritual pela primeira vez. Sempre quando eu orava, eu sentia o Senhor fazendo, movendo. Mas era uma frieza espiritual. Eu já não conseguia mais orar. Eu já não conseguia mais fazer vigília. E eu comecei a ficar muito preocupada. Eu tentava falar com a missionária, não conseguia. O ministério crescendo, a missionária muito ocupada. E eu dizia, Deus, o que está acontecendo? E eu tentava uma resposta da parte do Senhor, mas nada vinha. Eu continuei tentando com a missionária, tentando. Falei para ela que era urgente. E para a graça de Deus, ela orou comigo e ela disse, até aqui, tudo que você pedia, o Deus de Israel fazia. Aconteceu isso comigo, mas agora você vai pedir e o Senhor vai ficar em silêncio. Agora você tem que provar para Satanás que você ama Deus quando Deus não faz. Porque até aqui o Senhor fez para você entender que o Deus de Israel faz, para você conhecer. Foi exatamente desse mesmo jeito que aconteceu comigo.
Tudo que eu pedia, o Senhor fazia. Chegou um tempo que o Senhor não fez mais, só para mim poder viver na dispensação dele. E aí eu precisei superar todo esse tempo, eu precisei suportar toda essa tempestade, porque depois vinha a abundância. E depois veio. Então, do mesmo jeito, vai acontecer na tua vida também, Carla. Então, minha amada, dobra as orações, sem vontade, ore. Com vontade de pecar, ore. Com frieza espiritual, ore. Mesmo que você sinta dor de cabeça, ore. Mesmo que você não veja nada acontecendo do outro lado, ore. Igreja. Então eu fiz, já que era uma direção, eu fiz. E eu comecei a orar e eu não via nada. Os meus filhos iam para a casa da amante, voltava. Mamãe, a tia é legal. Mamãe, a tia é a melhor pessoa do mundo. Mamãe, eu quero ir lá para a tia. E eu tinha que suportar. E eu suportava chorando, trancada dentro do quarto, igreja. E aí, quando eu menos espero, o meu esposo disse para mim, vou me casar. Só que eu já conhecia o caminho para impedir o casamento de alguém. Bem, eu pensava assim, né? Chegou o dia, arrumei os meus filhos, eu já vinha na campanha de propósito e jejum. No dia do angu, né? De oficializar o angu, eu entreguei os meus filhos para eles e eu fui pro joelho. Mas eu orei, igreja. Eu orei por 4 horas. Orei que cansei. Meu joelho quase que sangra. Cansei que me levantei. Liguei para a missionária, será que eles casaram? Igreja, adormeci. Na manhã do dia seguinte, fiquei sabendo, eles estavam anguzados. E eu disse, o que adiantou, missionária? Do que adiantou orar até aqui? Do que adiantou? Por que eu orei até aqui? Por quê? E ali a missionária disse, eu não sei. Você não ganhou nada com isso? Você só perdeu? Os seus filhos não têm nenhuma bênção, nada? E aí eu disse, não, missionária, eu estou enganada. Nesses 3 anos, o Senhor me livrou do adultério. Eu poderia ter caído como a minha mãe caiu. Então, louvado seja o Senhor que me livrou desse mal. Louvado seja o Senhor. Igreja, começou a aparecer prato de tudo que é jeito. Na minha igreja, onde eu ia, no mercado, eram homens de todas as formas aparecendo para mim. Eram homens de todas as formas. Aparecia homem de tudo que era jeito. A missionária disse, filha, ministra para eles. Ministra, porque se ministrar eles fogem. Satanás não coloca homem na vida de mulher que ministra. Mas missionária, eu tenho medo de ministrar e eles conversarem comigo. Não, você não conversa, você ministra. E como é que eu faço isso? Na hora que eles falar boa noite, você diz, meu filho, deixa eu orar por você, que o sangue de Jesus... E começa. Igreja. Na hora que esses homens começaram a vir falar comigo, boa noite, irmã, posso conversar um pouquinho com a senhora? Eu nem respondia se podia ou não. Eu já mandava o áudio do jeito que a missionária mandou. Meu irmão, deixa eu orar por você. Deus manda eu orar por você. Oh, Deus amado, Deus querido. Pai, livra esse homem do laço do passarinheiro. Livra da peste, Senhor. Igreja. Pouco tempo eu era cancelada. Pouco tempo eu era bloqueada. Os homens não queriam saber de mim, mas não. Era aparecendo e eu ministrando. Meu irmão, deixa eu ministrar na tua vida. Deus vai ser contigo, meu irmão. Satanás está tentando te levar para as trevas, mas você não vai. Você não vai não, porque tu é do Senhor. Você vai ser lavado pelo sangue do Senhor. Você vai ser lavado pelo sangue de Jesus. Era assim, igreja. Aí os homens tudo me bloqueando. E foi bênção de Deus. Eu nunca vi oração para ter tanto poder. Passou uma semana depois disso, veio outra afronta. Meu esposo ligou para mim e disse, olha, é o seguinte, a partir de hoje, eu só vou dar metade da pensão, porque a mulher que eu estou está grávida. Eu falei, Jesus, não acredito. Filho fora do casamento? O Senhor vai permitir isso? Igreja, nós passamos por um aperto. E a mulher grávida, meu esposo dando menos do que já dava. Ele já dava pouco dinheiro. E eu não queria trabalhar fora porque não tinha com quem deixar os meus filhos. Não queria deixar com a amante. E eu dizia, Deus, o que é que vai ser de mim, pai? O que é que vai ser de mim? Tinha dia que era 2 ovos, um para minha filha e um para o meu filho. E eu dizia, agora, eu abria jejum. Senhor, hoje eu não vou comer nada. Tem um banquete lá na mesa. Mas eu estou abrindo jejum, vou abrir jejum. Igreja, as coisas foram se apertando. O dinheiro já não dava mais para colocar alimento na mesa. Então tinha dia que nós não tínhamos o que comer. Então eu pegava na mãozinha dos meus filhos e a gente abria jejum. Senhor, nós não vamos comer nada. Tem muito dentro da nossa casa.
mas nós não vamos comer nada, porque nós queremos nos aproximar de Ti, assim como os anjos que não comem, Pai. E os meus filhos olhavam assim para mim com a tristeza. Eu, alegra-se, filho. Alegra-se porque Deus vai fazer muito. Igreja, antes das 6 horas da noite, entrava um Pix, que dava para a gente ir comprar comidas. Então eu e o meu filho e a minha filha corria para o supermercado antes de fechar. E a mamãe voltava para casa, fazia janta, essas crianças comiam, dormia tudinho de barriguinha cheia. Eu digo, Satanás do inferno. Todas as vezes que você tirar o alimento dentro da minha casa, a gente abre jejum. E se abrir jejum, a gente louva. A gente colocava louvor dentro de casa e começava a cantar. E os meus filhos amavam cantar e pular dentro de casa. O pessoal dizia que a gente era doido, mas não era doido mesmo por Jesus, pense. Aí eu só sei, igreja, que acabou a palhaçada de não ter comida. A missionária me ligava várias vezes. Tá faltando alguma coisa? Eu falava, não, missionária, ainda tem. Na outra semana a missionária já estava ligando de novo. Tá faltando alguma coisa? Eu ainda tenho, missionária. Tá precisando de nada, não? Não. Eu digo, eita, Deus poderoso, Deus não desampara, não. Deus não desampara ninguém, não, igreja. E aí nós passamos pela fome, acabou. Nunca mais a gente passou por dificuldade. Vinha comida de tudo que era jeito. Era missionária, era irmã do grupo. A irmã chegava para mim e dizia, irmão, quero ofertar. Era o pessoal da igreja, não faltava. Eram meus filhos que ganhavam prêmio, eu ganhava prêmio. Olha, igreja, não faltava. Deus é fiel, Deus é fiel. Então eu já tinha superado os homens, eu já tinha superado a gravidez, né, a gestação da amante. Eu já tinha superado o casamento, isso não me importava mais. Eu adorava o Senhor do mesmo jeito, na verdade eu adorava mais, porque quando faltava comida eu abria jejum. Já estava superando a fome, a miséria. Não duvidava mais do que Deus fazia, porque Ele sempre fez. Quando eu pedia que Ele não fazia, eu adorava do mesmo jeito. Então eu estava na dispensação do Senhor. E quando foi um belo dia, a amante, ela ia subir nas escadas, e ela escorregou o pezinho, machucou, e ela caiu. E quem foi que socorreu ela para o hospital? Eu. Entra aí, filhinha. Vamos lá que eu te levo. Não, não vou contigo não. Entra, rapaz. Deixa de frescura. Eu socorreria você, socorreria qualquer uma. Oxe, entra aí. E aí ela entrou. É assim, igreja. Nordestino fala assim, bora ver, entra logo. E aí eu só sei que nós fomos. Quando nós chegamos, igreja, lá no hospital, deixei ela lá no hospital, liguei pro meu marido, liguei. Ó, a mulher que você é junta, tá aqui. Ela perdeu o bebê. O que você fez com ela? Eu fui a culpada. Falei, não fiz nada. Ela caiu na escada e ela estava sangrando. Eu vi e socorri ela. Ah, me desculpa então. Não se preocupa não. Pode pensar mal de mim, porque quem tem mal pensa mal dos outros. Agora quem tem os olhos bons vê o que é bondade. Como diz a missionária, quem não é confiável, não confia. E aí eu só sei, eu disse, vem pra cá ficar com ela. Eu não vou ficar com ninguém não, que eu tô trabalhando, eu não posso. Sabe aquele homem grosseiro, o cavalo? Pois é. Eu só sei que ela ficou lá só. Eu disse, olha, agora eu vou ter que ir porque os meus filhos eu não deixo na casa de vizinho nenhum. Corri para a escola, peguei os meus filhos e fui para casa. Ela ficou por lá e eu creio que depois ele foi lá buscar. Igreja, a minha bondade com a mulher foi... Eu fui lá na casa dela, arrumei a casa para ela. E eu disse, missionário, o que é que eu estou fazendo? Estou fazendo tudo errado. Ela falou, não, filha, parece que quando você está ajudando, parece que você está propagando o adultério. Mas também a gente não sabe o jeito que o Senhor trabalha, né? Só o Senhor sabe o que Ele está fazendo. Então, você também não podia deixar aquela mulher morrer ali na escada de tanto sangrar. Você fez o que é certo. Você não podia também deixar aquela mulher lá no hospital se não ligasse para o teu marido. Você também fez o que é certo. E agora você vê que ela está precisando de alguém para arrumar a casinha dela, fazer uma comida. Você não ir lá? Vá, faça o bem. Senhor, se eu estou ajudando essa mulher a permanecer no adultério, me avisa. Se eu estou sendo, meu Pai, a patrocinadora desse adultério, me avisa. Se eu estou colocando a minha mão no deserto dela, me avisa. Então, quando eu chegava lá, igreja, ela não tinha tomado café. Ela estava deitada com muitas dores. Então, é complicado. Então, eu fiz um café, arrumei a casa dela. Aproveitei, já que eu gostava de dar uns tapas na cara de Satanás, e fui ungir a cama do casal. E você acha que eu sou boba? Comecei a ungir a casa, comecei a ungir a sala, comecei a ungir o banheiro. E eu declarava, meu esposo aqui dentro não sente mais paz. Nessa porta meu esposo não entra mais. Ah, igreja, eu não disse pra você que eu confundia Satanás? Então, dei um trabalho pro capeta. Pensa uma pessoa que deu trabalho pro capeta. E eu não tinha mais pressa pra sair do deserto não, igreja. Eu já estava gostando do deserto? Eu estava gostando do deserto.
Eu tava fazendo tanta bagunça no deserto, que eu já tava transformando o deserto no paraíso. Satanás já tá dizendo, essa mulher tá mudando tudo aqui. Parecia José lá na prisão. Eu digo, vai confundir outro. Ah, eu vou te confundir, capeta. Eu não tinha mais pressa pro meu marido voltar, não. Agora eu já estava brincando no deserto. Aí eu só sei, igreja, que depois de muito orar dentro daquele apartamento, acho que eu fui umas 3 vezes, a abençoada da amantezinha chegou pra mim e disse assim, deixa eu te falar uma coisa, Carla. Eu nunca vi uma mulher de Deus como a senhora. E eu quero te pedir perdão por ter tirado seu marido de dentro da tua casa, porque vocês estavam quase com o casamento restaurado. E os seus filhos, tanto que precisa de um pai e de uma mãe, e eu fiz isso com você. Me perdoe, mas eu não sinto mais nada pelo teu marido. Eu só tenho carinho por ele. Para mim, ele é um pai. Eu não quero mais esse homem. Eu não toco mais nesse homem, eu não quero mais esse homem. Hoje ele não entra mais na minha casa. Olhei para aquela mulher, ouvi as palavras dela. Eu disse, meu Deus, Jesus, que impactante. E o que é que eu fiz? Corri para contar para a missionária. Missionária, tu não sabe o que está acontecendo. A missionária, 3 dias depois, aqui ia escutar meu áudio. Eu ficava muito chateada com isso, igreja. E eu só sei, igreja, que quando ela escutava, ela mandava o eita glória. Eita glória, Deus está trabalhando, permaneça. O permaneça dela é bom demais. Aí eu só sei, igreja, que meu esposo, quando ele chegou de noite, né? A mulher de fato colocou ele para fora e ele foi lá na minha casa. Ei, então, posso ficar aqui só com uma amiga? Eu falei, não, agora não, né? Dessa vez não. Pode procurar um cantinho pra você, não dá mais certo pra gente, não. Ele, você tá com outro, é? Não. Pra que você quer saber da minha vida? Não. Tem nada pra você saber da minha vida, não. Pode ir. Aí meu esposo, a igreja, foi pra praça. Ele passou a noite na praça. Eu disse, mas como é que pode, né? O homem poderia ter ido pra casa do pai dele, da mãe dele. Igreja, o Felipe, os pais dele, têm condições. Mas olha o quanto que Satanás traz a vida de... Olha o quanto que Satanás transforma, né, o espírito da pessoa. Ele ficou vendo um andarilho no meio da rua, dormindo na rua, uns 3 dias. Eu disse, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o Felipe? Já não suportando mais isso, eu fui lá, Felipe, o que está acontecendo? Por que você não foi para casa dos seus pais? Não, não quero não, meu pai vai falar que é porque eu abandonei Jesus e eu não abandonei. Se abandonou sem Jesus. Lógico que você abandonou. Você acha que Jesus está com você e deitando com essas mulheres junto contigo? Preste atenção, Felipe. Seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Cada mulher que você deita, se afasta mais Jesus de ti. Isso não existe não, homem. Se converta, vai procurar uma igreja, vai tomar um banho, se levante, vai trabalhar. Deixe disso. Eu só sei que ele chorou. Eu o levei até a casa da mãe. E lá ele pediu perdão para os pais. E os pais levou o Felipe de volta para a igreja. Um tempinho depois, ele voltou na minha casinha, né, no meu apartamento. E ele pediu perdão, pediu pra gente voltar, entendeu que ele estava errado e ele estava buscando verdadeiramente a Deus. Você sentia, você sente. Quando a pessoa está verdadeiramente transformada, você sente a presença do Senhor. Ali, eu já corri para o abraço, ali já foi a restauração. Ele se divorciou da vizinha, marcamos a data do casamento e casamos, igreja. Igreja, e hoje, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, nós somos pastores, meu esposo é pastor presidente, eu sou a pastora, eu sou a líder do grupo de casais. Ah, igreja, aqui Satanás tem perdido batalhas, porque eu tenho ensinado para mulheres se posicionar. Não posso ver uma mulher na rua, eu chego logo e digo, olha, se posiciona, porque o Senhor quer isso aqui de você. Igreja, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, Satanás tem medo. Satanás tem medo de mexer com servo. Mostre para Satanás que ele não pode mexer com você. É isso. Eu espero que o meu testemunho de alguma forma possa te levantar para guerrear por tua casa. Não desista e que o Senhor Jesus te abençoe. Um forte abraço da irmã Carla. Igreja, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Ivanilda Costa e eu acabei de ler para você essa história de uma mulher que guerreou contra Satanás para alcançar a família dela. Ela lutou, igreja, contra o pecado, ela lutou contra as armadilhas, ela lutou pelos filhos, lutou pela vida financeira, lutou pelo marido, lutou pelas amantes, lutou pelo mundo, igreja. Ela lutou por várias pessoas, ela lutou por almas. E ela mostrou para Satanás que com ela ele não pode mexer,
porque ela é serva do Senhor. Então se posicione também e mostre para Satanás que ele não pode mexer com você, porque você é servo de Deus, serva de Deus. Amém? Se você gostou desse testemunho e conhece alguém que precisa se posicionar diante das afrontas de Satanás, compartilhe. Quero também que você deixe aqui o seu like, deixe também o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, faça isso agora mesmo. Quero que você acione o sininho para receber todas as notificações de tudo que nós postamos por aqui. Se você ainda não me segue lá no Instagram, chegou a hora. Me procura lá. A promessa oficial é bênção de Deus. A igreja, não esquece, dia 6 e 7 de abril agora, tá? De 2024, né? Vou deixar registrado. Nós vamos estar em Fortaleza, isso mesmo, a capital do sol. Nós vamos estar no Ceará e nós vamos fazer um encontro de mulheres. Se você quer receber uma intercessão presencial, se você quer passar por posição de mãos, se você quer ouvir o meu testemunho e tudo que eu passei isso, você tem que estar comigo nesse evento. Nosso evento acontecerá no Yacht Plaza Hotel e eu espero por você. Se você quer se inscrever, basta clicar no link da ficha de inscrição. Assim você vai poder fazer a sua inscrição e mandar também uma mensagem para mim no meu WhatsApp de confirmação, onde você vai entrar no grupo oficial do encontro e se consagrar e se santificar para o grande dia, receber a sua bênção como Ana recebeu. Amém? Eu espero por você no nosso encontro, espero por você aqui. De um jeito ou de outro, nós vamos estar sempre juntos, unidos, porque nós somos um exército de Cristo que luta por famílias. Amém?